pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso 8º episódio, né, aqui do Sobre Pessoas. E aí, vou dar aqui só um briefzinho rápido aqui do Sobre Pessoas, né, como a gente já sempre conversa, sempre no início, né, dos nossos bate-papos, sempre faço esse pequeno briefing aqui, né? Então, Sobre Pessoas, né, ele tem o grande propósito dele, né, é mostrar toda essa trajetória, a jornada, o dia a dia de cada pessoa, o seu crescimento, trazer história de inspiração, né, de luta, de aprendizado, todo esse processo, né, e mostrar, acima de tudo, que somos únicos, né, que cada pessoa que está aqui hoje, né, ela tem a sua história, ela tem a sua particularidade e que, acima de tudo, que somos, assim, mega especiais, tá? Então, esse é o grande propósito desse produto aqui, né, o produto Sobre Pessoas, né, que é apresentar pessoas incríveis e apresentar suas histórias. Hoje, né, aqui no nosso Sobre Pessoas, a gente tem a Annelise, né? Annelise, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, né? Eu sei aí, hoje, né, a nossa luta aí hoje, né, aí de você estar aqui, né, tá vindo aí de um probleminha de saúde, mas eu te agradeço muito, muito de coração. Você não sabe a honra que tem de ter você aqui hoje. E vou abrir esse espaço aqui rapidinho para você se apresentar, né, para o nosso público. Aí, quem é hoje, no dia 15/6, às 7h02, quem é a Annelise hoje? Fica à vontade, Annelise. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo Rudinei. É um prazer estar aqui. A minha voz está fanhosa porque eu estou com Covid, né? Eu estou trancada dentro de casa. Mas, assim, o médico não falou comigo que eu não poderia fazer live, né? Que eu não poderia dar palestra. Ele falou, fica trancada dentro de casa. Então, eu estou trancada dentro de casa, como eu sempre tive, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer fazer parte do canal. Achei a ideia do Rudinei, assim, bem legal de trazer assuntos, porque geralmente a gente sempre vem para falar muito da nossa especialização, né? Do trabalho que a gente faz e tudo, e a gente nem para falar sobre pessoas, sobre o comportamento, e é um papo tão longo, tão rico, tão vasto, e o Rudinei veio com essa proposta que eu achei maravilhosa, né? Corri para me cuidar, para hoje pelo menos ter fôlego para acompanhar, mas é uma honra estar aqui, é um prazer muito grande. E eu trabalho com tecnologia há 27 anos, comecei minha carreira programando aí em Basic com 15 anos, eu já estou com 45. Eu fui programadora durante 29 anos. Durante 9 anos eu desenvolvi software, depois passei para a parte de projeto, comecei a liderar projetos, coordenar, fui gerente de área, fui gerente de projeto, de produto, head, consultora de TI. Então, assim, eu não me importo muito com título, não. Eu quero é bagunça, eu quero é transformar. Estou nem aí com título, né? A gente quer transformação. Mas são 14 anos já trabalhando com produtos e projetos ágeis e acabou virando uma referência, né? A agilidade, comecei muito cedo e numa época que tinha nenhuma mulher, né? Foi uma preparação assim que eu agradeço até hoje os homens de ponta, né? Que até hoje são referências de terem me acolhido e de terem me dado esse espaço e graças a Deus eu consegui dar espaço para outras tantas mulheres. Então, hoje fico muito feliz quando eu vejo grupo de mulheres agilistas, grupo de mulheres mentoras. Eu acho que tão bem encaminhadas, né? E já posso me aposentar, porque já tem bastante também gente, né? Então, posso fazer posso fazer outras coisas, vender coco na praia, né? Fazer um bordado, uma costura. Sobre o coco na praia, se você estiver abrindo aí sociedade, eu estou com você, Anne. Estou com você aí. Mas muito legal, Anne. Muito legal a sua apresentação aqui com a gente. E é muito legal as pessoas saberem, né? Assim, porque qual é a ideia, né, realmente, do Sobre Pessoas? A gente contar essa trajetória, porque é muito legal. As pessoas olham assim, né? Por exemplo, a Annelise tá lá, né? Poxa, quem é a Annelise? Aí a Annelise, caramba, aparecendo referência, hoje, uma referência feminina, realmente, no mundo da agilidade, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal, tá? Só que assim, as pessoas falam assim, mas será que a Annelise nasceu assim? Né? Surgiu assim? Porque qual é a grande ideia? É que as pessoas entendam, né, Anne, que, por exemplo, assim, eu vou chamar você de Anne, tá? Perfeito? Tá tudo lindo? Então, beleza. Anne, e aí o que acontece? As pessoas acham que a gente nasce assim, né? A gente nasce referência, que foi tudo muito fácil, que foi tudo muito tranquilo, né? Que, pô, estalamos o dedo, né? E apareceu. Eu nem vou falar nada sobre você programando em Basic,
porque senão também vou entregar a minha idade, que eu também comecei com ele, né? Então, Anne, a gente tem aqui uma ideia no canal que eu sempre falo que eu particularmente, eu só tenho uma pergunta, que é a pergunta mais clichê, que é a primeira pergunta. Todas as outras eu não faço ideia, porque tem roteiro. As pessoas não acreditam que tem roteiro. Eu falei, não tem nada. O backstage a gente só fala amenidades e dia a dia. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte, Anne. Hoje a Annelise, né, ela se apresentou, hoje a Annelise hoje é uma referência no mundo da agilidade, né, é uma mulher, né, referência no mundo da agilidade. Por que eu falo mulher? Porque como você mesmo falou, né, é um mundo muito dominado pelo homem e tal, e tem todo o processo, enfim. E isso é muito bacana. Mas quem era a Annelise? Quem era a Annelise? Como é que começou a história da Ai, que Annelise? saudade dessa Annelise. Vamos voltar mais longe. Quem era a Annelise lá com 10, 11, 12 anos de idade? Quem era essa Annelise? O que essa Annelise lá atrás pensava, né? Para ser hoje a Annelise. Como é que começou isso lá? Vamos voltar lá atrás. Lá. Annelise novinha, 10 anos, segurando a mãozinha da mãe. O que ela pensava, o que ela estudava, o que ela almejava? Conta pra gente aí. Então, é muito interessante a gente até ver esse ponto de vista, né? Porque são coisas que agora a gente, olhando lá para trás, a gente vê que tudo tem um sentido na vida e que a gente nasce preparado para algumas coisas que a gente não tem nem noção que elas vão chegar um dia, né? Isso é muito interessante. Então, nasci em Nova Friburgo, sou a filha mais velha, tenho uma irmã só, de 40 anos. E a gente vem de uma família muito simples. Meu pai foi empresário, né? Fazia recalchutagem de pneu, foi dono de loja de recalchutagem e venda de pneus. Então, até hoje, quando eu passo em frente a uma loja ou um posto de gasolina, que meu pai também foi dono, sinto o cheiro, é engraçado, né? Vem a lembrança do meu pai já é falecido há 27 anos. Mas meu pai era uma pessoa muito divertida, muito animada, muito conhecida na cidade, muito engraçado, muito bacana, né? E eu sempre admirei muito esse jeito dele tratar as pessoas, sabe? De ouvir, de brincar. Às vezes a pessoa estava triste, ele ia lá, levantava o astral da pessoa, todo mundo na rua gostava dele, sabe? Onde ele passava, ele fazia uma festa. E minha mãe já é aquela pessoa meio sargenta megera. Assim, mudou um pouco, posso dizer que deu uma melhorada. Mas a minha mãe sempre cobrando disciplina. Meu pai é descendente de alemães, minha mãe é descendente de suíço. Então, a disciplina lá em casa era muito grande. A gente estudou em colégio de alemães até a quarta série. Depois eu fui para o colégio jesuíta. Então, você pode entender assim que não Sim. foi fácil. Para eu ser a sapeca que eu era, eu tinha que bolar um plano, entendeu? Porque não era fácil sair da linha, né? Não, e só lembrando que você estava em Nova Friburgo, né? Nova Você Friburgo, nasceu. região serrana E do aí, Rio. exatamente, para as pessoas que não sabem, vamos lá, há 30 e poucos anos atrás, Nova Friburgo era uma cidade do interior do Rio de Janeiro, uma região serrana, interiorana, com todo esse processo, né, com uma grande Todo ascendência. mundo se conhecia, né? Porque era uma Todo mundo se cidade conhecia. menor, né? Muito menor do que é hoje em dia. E assim, eu tinha essa disciplina dentro de casa e no colégio, sempre fui boa aluna, sempre estudei, sabe? E meu pai depois perdeu a loja, foi trabalhar como funcionário do meu tio, passamos um período difícil, né? Perdemos muita coisa naquela troca de zeros, todo mundo acho que saiu de uma condição e foi para outra, então meu pai era deficiente físico, para arrumar emprego depois foi complicado, não foi algo fácil. Minha mãe é professora do estado, se aposentou, e quem cuidava da gente eram meus avós. Então, a parte boa da infância é que eu sempre morei num lugar onde tinha perto da fábrica, né, que tem a Triunf, que é uma fábrica de lingerie, tinha uma recreativa onde as crianças da rua brincavam ali. Então, os pais dos amigos da rua, todo mundo trabalhava na fábrica, inclusive meu tio trabalhava, só que a gente morava tudo perto, né? Eu morava, né, meus pais moravam numa casa, atravessava a rua, tinha a casa da minha avó e tinha a casa do meu tio. Então, você imagina que, assim, quando os pais da gente estavam trabalhando, os avós estavam tomando conta da gente. A gente brigava com os primos, brigava com todo mundo na rua, falava com a avó que ia brincar na casa dos amigos, descia um morro de bicicleta. Muito tralha, sabe? Eu fui uma peste, assim.
Eu tenho marca de ponto no joelho de ter caído de bicicleta, no queixo. Eu tenho 5 pontos que eu caí em cima do caco de vidro. Você imagina? Você Meu Deus, cair de velho. bicicleta em cima do caco de vidro, o sangue saiu, ainda fazia assim. Minha mãe falou: Meu Deus, da onde que tá vindo o sangue? É da cabeça, não Não, consigo é do ver. queixo da onde, né? É, então foi infância assim, de pegar bicho de pé, de roubar jabuticaba do pé da vizinha e cair do pé de jabuticaba porque a vizinha viu, de cair de bicicleta, sabe? Então foi uma infância muito legal. Inclusive, eu vi um documentário esses dias não, já tem um tempo, chamado. Ai, meu Deus, agora me deu um branco. Eu vou lembrar e vou passar para vocês. Esse documentário ele fala o seguinte: toda Tá, pessoa que tem ótimo. uma infância muito ativa, como a minha, de liberdade para criar, para brincar, Uhum, são uhum. bons empreendedores, são bons executivos, porque não aceito não, quer sempre se reinventar, né? E eu apanhei muito quando era criança, sabe? Porque eu falava que ia para um lugar, ia para o outro. Eu falava que não ia fazer mais e fazia. Eu ia catar doce. Eu É, saía de um bairro e ia parar em outro bairro, sabe? Com a mochila cheia de doce. Eu queria bagunça, eu queria farra. Então, não fui uma criança assim, muito observadora, sempre fui muito observadora, sempre pensei assim, uhum. o que, que eu podia fazer, encontrar brechas, né, para fazer o que eu queria, mas sempre me reinventando. E aí, com 10 anos, eu tive apêndice, eu quase morri, a minha apêndice supurou, tive que ser operada Caramba. às pressas. Então foi um ano assim que eu quase não aproveitei nada da vida, porque quando deu 3 meses que eu tinha feito a cirurgia, eu tive brida, que é nó no intestino. Aí volto eu para o hospital, então foi Caramba. um ano que eu perdi, né, um ano letivo, eu fiquei bem doente, eu vi as crianças saindo na rua, você imagina, né, você subir a árvore, descer morro de bicicleta, de carrinho de rolimã, e eu vendo todo E mundo de fazendo repente, isso lá, parada, né, sem fazer nada. cheio de Mas ponto, né? isso, cheio de ponto, e não podia correr, e a alimentação era uma dieta, né? Porque é intestino, você não Sim, pode sair comendo. sim. E assim, eu acho, na minha visão, até depois olhando, esses 10 anos foi uma virada muito grande, né? Eu não me alimentava direito até os 10, depois dos 10 eu comecei a alimentar. Parece que foi um start para um outro caminho da vida. Comecei a ficar mais consciente. Meus pais cobravam muito, eu sou a mais velha, de ser exemplo para minha irmã. Se bem que minha irmã é paradona, né? Não tem nada a ver comigo. Mas, tipo assim, cuidar da irmã, cuidar dos primos, sabe? Que ela não esteja ouvindo a gente. Ela não ouve porque ela não é de TI, ela tem horror, é totalmente off, então, assim, eu fico até tranquila. E, mas Então tá foi bom. legal Então, essa beleza. virada. Eu comecei a ficar mais responsável, assim, com as coisas, né? E aí eu comecei a Uhum. estudar mais, ler mais livro, comecei a ir para um lado mais intelectual, diminuir um pouco essa peralticidade, né? E comecei a ser uma pessoa mais responsável, mais madura. Mas até hoje, eu acho que assim, muito do que a gente foi, a gente resgata quando a gente está se sentindo seguro, né? Hoje eu viajo muito, brinco com o Sim. pessoal, faço amizade fácil. Então, acho que se eu não tivesse sido a criança lá de trás, de se jogar nas coisas, o Rinaldo falando, Olha o Reinaldo aí, mandando o link mandando o para a link para irmã. tua irmã aí. A minha irmã é totalmente diferente de mim, cara. Minha irmã é fechada, não se abre, não brinca, não é de fazer amizade fácil. É o oposto, né? Então, hoje, eu acho que assim, eu fui muito feliz, eu tive uma infância muito feliz. Eu tive minha Bacana. família do lado, meus avós, meu tio, meus primos, sabe? E isso foi até eu chegar aos 18 anos. A gente fazia churrasco no sítio, tomava banho de bica, cavava poço para poder tomar banho no verão. Nossa, e assim, eu sou de uma família que tem muito primo, né? Então, eu fui muito pro lado racional, Uhum. né? Você, quando convive muito com homem, você fica muito uma pessoa muito mais racional. Mas a gente inventava muito, fazia muita coisa, e nunca tive essa distinção. Na minha família nunca teve isso. Ah, menina faz isso, menino faz aquilo. Não, tipo, são Menino primos, faz vão aquilo. brincar, sabe? Então, É isso isso é aí. muito, muito gostoso. E é interessante você falar isso agora, né, Anne? Que é assim, eu também tenho uma passagem muito forte em Friburgo, né? A família da minha mãe, né, por parte de mãe, é toda de Friburgo.
E é interessante, né? Como a gente brincava, não tinha muito essa divisão, né? Era todo mundo Não. brincando de bola, todo mundo brincando de bola. Se fosse para brincar de carrinho, todo mundo brincar de carrinho. Se todo mundo brincar de bicicleta, brincar de bicicleta. Pique-esconde, E stop, se fosse para brincar de família com boneca, queimada. todo mundo fazia. É tudo, né? É interessante, é muito legal. E hoje a gente não encontra mais isso, né? A gente está, sei lá, entrou numa situação, enfim, não vou entrar muito nesse viés, mas parece que hoje as crianças estão mais um pouco limitadas do que no nosso Eu acho que tempo ali tudo atrás, mudou, né? né? Não sei se Eu você acho tem que tudo. essa Eu, mesma impressão. eu, eu acho que tudo mudou um pouco, né? Hoje tem mais violência, eu vejo as minhas sobrinhas mais trancadas, Sim. né? Hoje não tem esse espaço para brincar na rua. Eu com 10 anos, eu ia para a escola a pé, ainda levava minha irmã. Eu e minha irmã, a gente ia para a escola a pé e voltava a pé. E todo mundo aqui conhecia a gente do trajeto até chegar no colégio. A gente se juntava com outros vizinhos, ia todo mundo em bando, voltava em bando. Então, acho que hoje a facilidade ela estragou um pouco, né? Você hoje tem criança já com 7 anos com o celular na bolsa, né? Já pega Uber sozinha, não tem essa coisa de brincar Pois na é. rua, porque pode passar alguém, levar a criança. Então, acho que tem algumas coisas assim que não. Hoje você prefere até temos esses. esconder. É verdade, eu concordo com você. Mas me diz uma coisa, Elise, né? Nossa, aí de uma certa forma. Gente, eu vou pedir um pouquinho de desculpa, porque eu estou percebendo que eu acho que a minha conexão ela não está legal. Se vocês perceberem, meu fundo hoje é totalmente diferente do que a gente está fazendo. Né? Então, eu peço desculpa se tiver um pouquinho de variação. Peço também desculpa para a minha convidada, Anne. Perdão, mas eu estou percebendo que está dando uma variação. Mas vamos lá. Mas me diz uma coisa, e a Anne na escola? Como é que era a Anne na escola? O que a Anne... A Anne almejava, por exemplo, porque assim, a gente estava lá atrás, né? E se a gente for pensar de uma forma muito tradicional, por exemplo, como você mesmo disse, né? A sua mãe era professora, né? E como é que era essa ideia? Do tipo assim, poxa, eu vou ser professora, eu vou empreender igual meu pai, sei lá, em alguma loja, em algum comércio. Como é que era a sua visão naquela ocasião lá atrás, até antes da formação, né? Como é que era essa sua visão com trabalho, com Eu estudo, adorava, com foco, né? eu Porque a gente tem vários adorava focos, ir, né? eu adorava ir para a loja do meu pai para ficar ali na máquina de calcular. Então levava o dever para ficar calculando na máquina, né? Aquela máquina que a gente tinha que de virar, né? Você calculava, tchan, fazia aqueles barulhos, né? E eu adorava sentar na mesa do escritório, ficar ali. A minha mãe, como professora, me levava para a escola, então eu já via como é que era o planejamento de aula, né? Eu achava uma profissão assim tão bonita, você cuidar de criança, você cuidar das outras pessoas. E eu também tive uma influência muito forte da irmã da minha mãe, minha tia, que é contadora. Então, com 10 anos, ela pegava imposto de renda e eu validava tudo que ela fazia do imposto de renda e eu ganhava um dinheiro. Então, Olha assim, só que lá em legal. casa, a minha relação sempre foi assim: se você fizer, você ganha dinheiro. Então, se você limpa a casa fim de semana, você vai ter dinheiro para sair, para ir no cinema. Se você me ajuda com as coisas de casa, se você me ajuda com o imposto de renda, então nunca veio nada fácil. Assim, na minha família nunca me deram nada de graça. Sempre era troca de serviço. E eu sempre gostei muito, assim, eu nunca tive problema de aprendizado. Só que eu tive uma crença limitante quando eu repeti a série por ter operado, eu fiquei me achando burra. Então, eu custei a trazer essa autoestima de volta, tipo, eu sou capaz, eu consigo aprender qualquer coisa que eu preciso, né, e tal. E aí, de 10 aos 14 anos, eu li muito, comecei a ler muito, comecei a escrever muito, né, o colégio era uma redação por semana, eu já não tinha mais ideia para escrever, né, porque a professora cobrava, era a Ione, então, um beijo para a Ione, minha grande professora de português, imaculada, que é minha amiga até hoje, elas tiraram, assim, leite de pedra, porque eu falava, eu já não tenho mais ideia. Não, você é boa, vai lá. E aí, quando eu fiz 15 anos,
eu fui fazer o magistério. E foi uma coisa muito gostosa, porque assim, no magistério foi quando eu descobri algumas habilidades que eu tinha e não sabia. Então Isso eu fui quantos anos, fazer Anny? com 15 anos. 15 anos, beleza. É. Então eu comecei a ver assim, porque no magistério, para você ter didática, você tem que virar aluno para poder aprender, né, e ensinar, né? O que é o que é ser professora? Você aprende para ensinar. Então eu fui fazer Uhum. curso de desenho, curso de teatro, fiz curso de teatro, fiz curso de oficina de queijo, oficina de iogurte, oficina de Que contar legal. histórias, de desenho, de pintura, de papel machê, de dobradura. E isso me abriu um leque que eu nem sabia que tinha dentro de mim, que é a parte criativa, né? Que era a Uhum. parte de que aquela criança lá que aprontava lá com 8, 9 anos, né? Ela tinha ficado ali no limbo. E foi Sim, legal que foi justamente na época que eu comecei a desenvolver software. Então, com 15 anos. com 15 anos, aí eu comecei a desenvolver tanto o lado criativo e relacional, como o lado racional. Então, eu falo Uhum. sempre que fui muito feliz, porque assim, com 15 anos, naquela época de desenvolvendo em Basic, você não tinha muita ideia do que é tela, Gente, Anne, né? Anne, deixa eu só parar rapidinho você. Olha só que interessante, Anne. Olha, o que eu falo, e sobre pessoas, para mim, é um negócio muito, muito, muito fascinante. Você com 15 anos programando em Basic, parece que você está Uhum. contando a minha história, porque eu fui um pouquinho antes. Um curso aqui no Rio, só trazendo, no CEOP, é exatamente Basic, e eu comprei na época, minha mãe, né? Eu comprei, tem. Um computadorzinho MSX, que era o Basic Nossa, nativo. caramba, é muito Gente, velho. eita, não fala isso não. Mas vamos lá. Aí você Não, começou a programar em Basic. e aí eu estava fazendo, eu fiz curso, né? O curso viu que eu estava indo bem, começou a me dar outros cursos para eu fazer. E aí eu não conseguia fazer o desenvolvimento do software, do sistema, sem desenhar. Então eu comecei a fazer prototipação. Então eu Sem comecei a saber o que era uma aplicar. prototipação. Sem saber o É, que era realmente uma nada. prototipação. Né? Vou Nem desenhar. sabia o que era Intuitivo, né? fluxograma, É nada. isso, né? E aí eu comecei a pegar aquelas técnicas que eu estava aprendendo no magistério para fazer com as crianças, para aplicar nos sistemas que eu desenvolvia. E aí comecei a desenhar tela e tal, e aí o professor do curso falou: "Nossa, mas você é revolucionária, você tem que dar curso aqui". Eu Olha falei: só. "Mas como eu vou dar curso? Eu estou aprendendo agora que eu desenvolvi o primeiro sistema de incluir, alterar, cadastrar. Era um sistema para escola que eu fiz ainda, É. né? De Aham. aluno". E aí ele falou: "Não, Annelise, você vai ficar aqui como professora". E aí eu comecei a dar aula no curso de tecnologia com 16 anos, dava aula de DBase programado, Clipper, Nossa. até surgiu o Windows, o Word, né? Mas era carta certa, era Isso. DBase, era WordStar, Lotus 123. WordStar. Nossa, WordStar era terrível. Isso Então, aí. assim, Ctrl e aí, KB, Ctrl PB para botar em negrito. Olha, eu isso lembro disso aí. tudo ainda, viu? Não, e aí, para dar aula, eu não era aquela professora, né, igual os programadores que chega ali e dá o exercício. Eu montava a apostila, fazia a tela, desenhava a tela que eles tinham que fazer, comecei a ter toda a didática. Sim. E aí, quando eu terminei, durante o magistério, eu fiz coisas que eu nunca imaginei fazer. Por exemplo, escrever poesia e ir para festival de poesia. Então, tive 3 poesias que foram para festivais. Comecei a escrever histórias, comecei a montar livro, fazer jogos, construtivismo, trabalhar com construtivismo, com jogos de aprendizagem. Que Então, legal. assim, eu acho que eu estava sendo preparada, Para acho não, algo. tenho certeza, para algo muito maior que eu não tinha dimensão, Sim. né? E aí, Sim. com 16 anos, eu fui descoberta por um olheiro da Elite e fui virar modelo ainda. Olha E só. eu falava, gente, mas eu sou grossa, eu sou uma ogra, eu gosto de sentar, eu gosto de trabalhar, não gosto de bajulação, eu não gosto de ficar cuidando de sobrancelha, fazendo unha, essa porra, isso é coisa de patricinha, não tem tempo para isso, eu quero aprender, eu quero estudar, né? E Aham. aí o olheiro da Elite, eu fui na Elite, né? Fiz o cadastro, fiz parte do cast da Elite, trabalhei como modelo durante 6 anos. Mas Legal. a grande sacada assim que ele pegou, ele falou assim: só vou te dizer uma coisa.
você faz um trabalho e vai ganhar muito bem. Aí eu falei, cara, isso aí vai pagar minha faculdade, vai pagar meu computador. E aí, o Disney, você não tem noção, assim. Eu comecei a Aham, me cuidar e a fazer os trabalhos de modelo aham. pensando no dinheiro que eu ia investir para fazer curso, para ir nos eventos da Olha só. Microsoft, entendeu? Cara, é Boa. hilário isso. Minha vida é muito louca, né? Eu Não, acho mas que é ué, muito doido. não. Eu não acho que é louca, não. Eu acho que é a nossa vida mesmo. Né? É aquilo que eu falei. É isso, são esses caminhos, né? Que a gente trilha, porque assim, as pessoas não imaginam o que a gente passa, né? É quase sempre aquela história, né? As pessoas só veem o nosso palco, né? Mas elas não É, conseguem ver o nosso bastidor, né? O nosso bastidor, ele é cruel, né? Do tipo, ninguém sabe o que passa atrás, como a gente fala aqui, eu até brinco muito com o Reinaldo, né? Que está aí com a gente hoje, prestigiando a gente. essa vida. A gente não sabe o que rola nos nossos backstages, né? O nosso back, ele é bem complicado. Por exemplo, cara, de repente, olha só, você, a Annelise com 16 anos, dando aula de desenvolvimento ao mesmo tempo que, né, aula de desenvolvimento, querendo ou não, aula de Basic, né, era uma Uhum. linguagem de programação. A galera aí, galera nova, ó, Basic era uma linguagem de programação. Vocês acham que era Visual Basic? Não. Né? É Basic mesmo, antes, né? E fazendo magistério, né? Participou de concurso de poesia e de repente, no meio disso tudo, virou modelo. De repente, virou modelo. E aí, com Né? 17, meu pai faleceu, né? Então, acho que meu pai viu toda essa construção, né? E uma coisa que me deixa muito feliz, assim, é que quando eu estava com 17 anos, ele falou comigo assim: Ania, não me preocupo mais com você. E aí eu falei: por que o senhor está falando isso? Parecia até que ele estava já Uhum. percebendo, né? E ele falou: porque você é tudo aquilo que eu sempre achei que você fosse. Aliás, eu acho que você vai ser muito mais do que eu penso. Nunca, ele ainda falou comigo assim, nunca deixe de fazer algo que você acha que vai ser bom para você. E saiba que cada degrau que você subir vai ter 100 querendo te derrubar. Mas é porque você está no caminho certo. Então, toda vez que acontece alguma coisa, eu fico, poxa, não sei o quê, eu fecho o olho, eu lembro dele falando. Então, assim, meu pai foi o meu mestre, sabe? Ele me Uhum. deu a condição para eu fazer isso tudo. E eu lembro nitidamente que minha mãe falava: essa menina vai fazer tecnologia, só tem homem lá na sala dela. O que essa menina vai fazer? Isso é coisa de homem. Ela tá ficando uma ogra e não sei o quê. Como é que você está Mas, apoiando isso? E ele achava o máximo. Deixa ela sabe o que ela está fazendo. Olha, ela está no meio dos caras, ela está falando as línguas dos caras. Minha filha é muito foda. Então, muito assim, legal, muito legal. Muito bom. e a gente ficava ouvindo Guns N' Roses, Legião Urbana. Eu lembro que quando eu comprei, ele me deu um Nike, ele comprou um Nike para ele. Aí eu falei: por quê, pai? Não, porque eu quero ser jovem, igual a você. Não, que eu sou jovem. Então, assim, Boa, boa. meu pai teve um. Eu sempre acho que os nossos ancestrais, né? As pessoas que vêm antes da gente, elas constroem um caminho para a gente chegar e poder Uhum. fazer a nossa missão. E eu Sim. acho que eu tive muito isso dele, sabe? Além de ser um bom pai, né, que deixou educação pra gente, porque ele sempre fala: educação ninguém tira de vocês. Ninguém Bens tira. todo mundo tira, educação ninguém tira. E eu Uhum. acho que ele fez isso muito bem. Ele enfrentou muitas vezes minha mãe para me dar essa liberdade de, sabe, de seguir essa confiança, essa independência, né? Eu sou uma pessoa muito independente. E quando ele E só. faleceu, Hum. eu fiquei até surpresa, porque eu não achei que eu fosse reagir de uma forma, não vou dizer boa, porque não é boa, né? A ausência Sim, sempre vai ter. Mas eu sim. consegui ser equilibrada para saber lidar com a situação e apoiar minha mãe e minha irmã, que não ficaram tão equilibrados assim, porque foi de repente, né? Foi de Uhum. infarto. Mas, assim, tudo que eu aprendi naquele período, hoje eu volto lá atrás, eu falo: é um caso de sucesso, cara, tem condição, a gente pode crescer, sabe? E continuo fazendo aí, me reinventando. Eu acho que o legal da vida é Sim. se reinventar. Sim, sempre, sempre. E uma coisa, Dani, a sua mãe, né? Vamos falar assim, né? Sua mãe brigava lá com seu pai lá, né? Aquela guerra interna, né? Não, minha A filha gente não sei o chama que. minha mãe de Sargento Megera até hoje. Pô, tadinha. Não vou não, não É vou que falar ela é isso não. baixinha e brigona, sabe? Bom Sargento Meu Deus. Megera. Mas a sua mãe, quando falava assim, não, ela não vai ficar lá, e seu pai, não.
deixa a menina lá que ela tá fazendo tudo lá, tudo bem e tal. Me diz uma coisa, e sua mãe? O que sua mãe achava que você poderia fazer? Ah, minha mãe achava que eu ia ser professora, que eu ia Aham. namorar, casar e ficar aqui, né? Na época eu namorei 6, 7 anos, eu tive o meu primeiro namorado, eu fiquei 7 anos Uhum. com ele, era da cidade de Cordeiro, aqui perto, Que é né? perto. Então todo mundo achava que ia ter um casamento e tal, né? E aí, de Uhum. repente, eu chutei, terminei o namoro, E entrei na tchau. faculdade e rebeldia total, mudei a vida. Falei, não é isso que eu quero, não é essa que sou eu. E aí começou os conflitos, né? Porque é uma coisa muito interessante quando você perde alguém da família, um chefe da família, como meu pai, por exemplo. A mãe, ela sempre tenta colocar alguém naquele lugar para assumir junto com ela. E no meu caso Uhum. fui eu. Então você Uhum. imagina, eu trabalhava em fábrica, né? Eu trabalhava em CPD de fábrica. Uhum. Eu trabalhei no magistério 6 anos, paguei meu Legal. curso de processamento de dados, que naquela época tinha, o técnico. Depois Uhum. entrei para a faculdade, ganhei uma bolsa de estudo, porque passei em sétimo lugar no vestibular, então ganhei uma bolsa de 30%. Pô, E legal. aí eu larguei o magistério, né? Fui com o magistério até o meio da faculdade, depois larguei e fui trabalhar no CPD como desenvolvedora. Então você Só, imagina só, você. Oi, pode Anne, falar. só um detalhe, sem te cortar, já te cortando. Quando você fez a faculdade, você já sabia que ia ser tecnologia? Ou você Já, teve alguma já dúvida? sabia. Já Não, não, sabia. já sabia. Inclusive, quando eu entrei, eu já programava, então era aula de Delphi, Pascal, já matava, entendeu? E assim, você via a turma toda batendo cabeça. Não, não é possível, gente. Você E está tu batendo voando, cabeça né? aqui. Isso aqui é fácil. O difícil para mim foi a parte de gestão, de financeiro que eu tive na faculdade, administração, porque Uhum. são coisas que eu não tinha, né, visto. Sim, Mas também não foi sim. tão difícil assim, né? E aí, no meio da faculdade, eu entrei na fábrica, então eu trabalhava na fábrica, pegava 7 horas da manhã, saía 5 horas da tarde, andava a pé até a faculdade, que era uma caminhada de 40 minutos, né? Tinha aula até 10h30, depois voltava a pé para casa, porque não tinha ônibus nesse horário. Se eu tivesse que fazer isso hoje, juro por Deus, eu não faria. Porque, cara, é muita energia, é muito desgaste. E agora eu entendo porque eu era magrela naquela época. Então, Entendi. Mas naquela época a gente andava mais, eu acho que aí eu acho que até a questão da segurança também, como você mesmo colocou, era outra, né? A gente tinha uma era segurança outra. maior que você poderia sair e ir andando, né? Quantas vezes eu E também eu voltei de trabalhei na lugares. fábrica, né? Eu trabalhei 4 anos na fábrica aqui de alemães, que era Triumph Uhum, International, que é perto aqui da minha casa, onde eu nasci e criada. Os uhum, alemães puxavam demais por mim, ô alemãozinha, para, você consegue fazer, você ser boa, sabe? Então, assim, para mim, eu fui muito acolhida na fábrica, até porque é uma fábrica que eu nasci e cresci aqui, né? Então, todo mundo já sim, me sim, conhecia antes de eu entrar. E sim. foi um momento muito feliz, porque assim, eu era caçula do CPD, então você imagina 20, 27 pessoas, 25 pessoas, eu era mais nova e dando treinamento de Windows, Word, Excel, fazendo toda a intranet PowerPoint, da empresa, Access. PowerPoint, Access, sabe? E sempre com a veia do aprendizado, sempre com Sim. pedagogia, sempre ensinando, sempre. E E as aí, quando pessoas eu. ainda falam mal da pedagogia, né? Da pedagogia, da Ah, psicologia. não pode falar não, porque é uma carreira muito linda. A gente tem, quando a gente pensa que aprendeu tudo, tem sempre alguma coisa a mais para aprender. Então, Se eu achar que nem aprendeu tudo, não aprendeu nada ainda, né? nada. E a gente vê pessoas assim, excelentes técnicos, desenvolvedores e não consegue passar, sabe? Não sabem passar. E eu fico pensando como a gente perde com isso, né? Porque Sim. ninguém é invencível, né? Todo mundo é substituível, né? Então, a gente teria que trocar, né? Teria que repassar. E aí eu trabalhei nessa fábrica durante 4 anos, terminei a faculdade de TI, e aí eu falei, não quero mais saber de TI. Quero mais saber de TI, joguei Francês. tudo, joguei tudo para cima, terminei namorado, terminei a faculdade, isso, pedi demissão da fábrica, falei, quero mais saber disso. Fui para Búzios, gastei dinheiro, passei, zoei bastante. E Fiz aí, tudo que um podia. mês.
Um mês depois, uma amiga minha, que tinha sido modelo comigo na época, Aham. montou uma empresa, uma fábrica de bolsas e acessórios de couro aqui em Friburgo, e falou: Nelise, você não quer trabalhar no comercial, não? No comercial? Eu no comercial? Você acha mesmo? Nossa, eu acho você assim, tão comunicativa, uma pessoa tão cheia de opinião. Eu acho que você no comercial, você não quer fazer um teste? Olha, o teste durou 3 anos. Eu trabalhei nessa fábrica durante um ano como analista comercial, ia para São Paulo fazer coromoda, fazer feira de couro, Aham. vendia horrores, porque a gente, como eu já tinha vindo do mundo de moda, entendia da Uhum. coleção, ajudava com a coleção. A gente sempre vende aquilo que a gente mais ama. Então, o Sim. cliente ligava e falava: não, se você comprar esse sapato de chocolate com essa bolsa, nossa, você vai vender muito. Aí o cliente vendia muito, não, só quero ser atendido pela Annelise. A Annelise tem visão de negócio, entende de moda. Então, eu fiquei um ano trabalhando lá. Aí surgiu uma outra oportunidade numa fábrica aqui de Friburgo, que é uma metalúrgica chamada Stam Metalúrgica, que é a, A a estampa. potência da cidade, né? É uma Sim. das maiores aí do Brasil e do Sim. mundo, né? Vende fechadura e cadeado, e trabalhar no comercial. Vou eu para a Stam trabalhar no comercial. E detalhe, só um detalhe, né? Só voltar aqui para a galera começar a entender. Annelise lá, pequenininha, novinha, pá, agitação, tudo na festa. Aí, de repente, com 14, 15 anos, né? Com 15 anos, né? Começa ali a estudar, faz um magistério, começa a dar aula de informática, né? Começa a aprender informática. Olha só, né? Magistério, informática, fazendo vários cursos, várias situações. Aí, de repente, virou modelo. Olha só, saiu da informática, virou modelo, volta para a informática, começa a trabalhar com TI, faz faculdade de Deu TI, aula. deu aula, largou tudo, que não quero mais saber desse negócio, esquece esse troço, zera a ficha, faz um novo recomeço, que isso fique claro, faz um novo recomeço. Aí começa como analista de comercial fazendo um teste. Aí levou um teste numa pequena empresa, lembrando, né, uma pequena empresa, recém-aberta, né? 3 anos, né? Um pequeno teste de 3 anos, e de repente, vira analista comercial, enfim, que seja, né, o nome, né, vai trabalhando no comercial da maior indústria, a maior indústria, né, metalúrgica, a maior indústria, inclusive dentro de Nova Friburgo, dentro da cidade de Nova Friburgo, e foi trabalhar lá numa multinacional, porque basicamente eles estão uma multinacional hoje. E detalhe, nada com, teoricamente, nada com pedagogia, nada de magistério, e nada de informática, e não era programando, né? Isso Não, é e a muito melhor legal. parte desses três Aham. anos que eu trabalhei com comercial é que eu trabalhei muito com a parte de exportação e importação e aprendi muito sobre engenharia de produção, porque eu não sabia nada de engenharia de produção, Sim, né? imagino. Eu via a engenharia acontecer na Triunf, né? Porque você passa pelos setores, mas eu não estava ali vivenciando. Quando eu fui para dentro do comercial, eu comecei a vivenciar, porque você tem um pedido na mão, né? Uhum. Você começa a ver toda a cadeia de valor do pedido, e Uhum. aí você começa a ver por que tem os gaps do atraso. Então, Olha, eu comecei a estudar engenharia de produção e comecei a estudar supply chain, que é tecnologia dentro da cadeia de valores. tecnológico. Uhum. Né? Aí, nessa primeira empresa da amiga minha que deu a oportunidade, a gente Uhum. começou a ver que tinha um erro, né? Que a gente pegava pedido pecado. Então, a Uhum. gente comprou um software, um sistema, e começou a vender o seguinte: eu só coloco o seu pedido para dentro se você pedir no mínimo 10 pedidos, 10 ordens, né, de Uhum. compra de bolsa, mas que tenha uma cadência assim de formas. Porque aí o que, Uhum. que acontece? Eu juntava os pedidos, então eu falava, essa semana nós vamos fazer só essa bolsa. Pá, 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 pá. Saía mais rápido. Entendeu? Comecei a trabalhar com Sim. engenharia de produção, então comecei a ganhar velocidade na produção. E Não, aí fui. e não vamos falar em ferramentas, né? Do mundo da Não, informática, não, não. não tô vendendo ferramenta, não. Por favor. E aí eu fui trabalhar na Stan. Na Stan a gente trabalhava na época com microsiga. Então comecei a melhorar o Sim, microsiga, porque microsiga ninguém merece, né? Hoje é o famoso Proteus, Proteus. né? A evolução É, do microsiga. ou Mas Prometeus. aí, Ups. é, e aí comecei
Aí para dentro até da fábrica mesmo, lá para o chão de fábrica, para entender como é que era o processo, né? Então você começa a ver que uma cela faz a parte da fabricação da peça, a outra faz o banho, a outra dá o polimento, né? Isso tudo Uhum. até o final de chegar na expedição. Então a gente começou a ver esse trabalho e aí comecei a conhecer um pouco mais do Kanban, sem saber que era Kanban, porque você Sim. começa, né, cadeia de valor, você vê onde estão os gaps e tal. E aí, quando eu já estava na Stan com 2 anos trabalhando lá, eu conheci meu ex-marido, né, um Uhum. carioca que trabalhava com exportação e importação e supply chain. E nesse Boa. período da Stan, eu fiz o MBA em gestão empresarial com ênfase em TI na FGV. Era E aí, de 15, jogou pro TI de dois volta. sábados, 2 sábados por mês, Mês. Uhum. né? Tinha que ir para Niterói, porque aqui só Sim. teve uma primeira parte, depois tinha que ir para lá. Fui muito bem no curso, assim, meu CR era alto, não tive problema Bacana. nenhum, porque eu já vinha de dentro das empresas, já estava careca de Sim. saber, né? E fiz Uhum. um TCC sobre supply chain, né? Que tirei 10. E fiz um projeto também de holograma, que não tinha na época, e o Legal. projeto foi super elogiado, só não foi para o Canadá para participar de uma feira porque eu não consegui investimento. E achei que Ainda. naquela época era idiotice eu tirar do meu bolso para pagar, porque eu falei, cara, isso vai explodir de qualquer maneira. Eu não sou De alguma nenhuma maneira. cientista da NASA, então deixa para lá. E aí que Uhum. eu conheci, terminando um MBA na FGV, eu conheci meu ex-marido. Meu ex-marido sempre me apoiou, assim, sempre me achou muito inteligente. Acho que ele acreditava até mais em mim do que eu mesmo. Quase E ele sempre assim, falou, né? ele falou, Nelise, vamos fazer um teste, sabe? Você ganha muito mal em Friburgo, você tem que vir para o Rio e tal. Vamos fazer um teste. Ele falou assim comigo: a gente manda seu currículo para as empresas aqui, você fica uma semana no Rio, e o que aparecer você pega. Eu falei, Entendi. então tá bom. Eu mandei, descrente, né? Peguei vários e-mails e tal. Só que assim, em uma semana eu já tinha 7 entrevistas para fazer. E aí eu falei, gente, Como então eu estou no assim, lugar né? errado, né? Eu passei Uhum. muito perrengue aqui em Friburgo com o gestor, de fazer trabalho do gestor, sentar na máquina do gestor, mandar e-mail para representante, bolar toda a estratégia e o gestor só assinar, entendeu? Então eu era Alguém... assim, Será que alguém já viveu isso? dá aumento para todo mundo, mas para a Annelise não, porque ela não precisa de aumento. Então a É. empresa pagava MBA para o pessoal, pagava curso de inglês, o pessoal, não, a Annelise tem que pagar o dela. Ela ganha pouco e ela ainda tem que pagar o dela. Aí eu pergunto a Mas ele, será que alguém. Será que hoje em dia ainda tem isso? Tem não, né? tem, Tem não. tem. Será? Até um Só papo do que hoje em backstage, dia, né? só que a gente tem mais oportunidade. Ah, Eu acho sim. que a gente tem mais pessoas que nos ajudam hoje, que Sim. isso hoje a gente vê que é um abuso, né? É um Ficou mais assédio. colaborativo hoje, né? Hoje a gente tem visão mais do que as pessoas Sim. fazem com a gente, que naquela época a gente não tinha, né? Sim. E a gente E aceitava, acho que, determinadas coisas. aceitavam. Hoje já fica mais difícil, né? E Uhum. aí eu fui para o Rio, fiz várias entrevistas, consegui passar em dois. Legal. Um era para trabalhar na Ampla, né? Mas não Uhum. tinha ainda o cargo, tinha que esperar aparecer o cargo, fiz uma prova, passei. E o outro era para trabalhar na Richard, na Tijuca, de roupa. Eu já Varejo tinha ali. uma amiga lá que trabalhava Lá lá. na São Miguel, se eu não me engano. Isso. E aí eu peguei e falei, aí ele olhou para minha cara e falou: "E agora?" Falei: "Ih, gente, agora ele vai querer casar. Agora me lasquei." Ele vai querer casar. Aí minha mãe: Ai, "Não, delícia, ótimo. você só sai daqui casada, que eu não vou deixar você solta no Rio de Janeiro, porque eu te conheço." E eu querendo, né, querendo negociar, não, falando com ele, Calma não, aí, né? eu posso ir sozinha, né? Ou a gente mora junto, não precisa casar, né? E Pra minha que mãe, não, isso? só sai daqui se for casada. Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí a gente casou no civil. Eu fui Uhum. embora de Friburgo, casada, né? Fui noiva, na verdade, depois Sim. casei 3 meses depois. Fiquei na rixa de 3 meses, então fiz toda a intranet da rixa, fiz a parte de inventário, Legal. melhorei muita coisa de processo lá que estava ruim nesses 3 meses. Amei trabalhar na rixa, tenho amigos lá,
fiz amigos lá e tenho até hoje na vida, sabe? Sem contar que eu trabalhava de short, camiseta e sandália de dedo. Então, meu E, amigo, e foi o melhor emprego que eu já tive na vida, né? isso foi mais ou menos em que ano, mais ou menos? Ah, isso foi em 2007. 2007, legal. 2007. E aí a Ampla veio e me ligou e falou: olha, vai abrir a vaga, conseguimos, você vai ter que vir. Aí eu tinha que sair da Barra, que eu morava na Barra, e trabalhar em Niterói todo dia. Niterói, isso aí. Trabalhei 1 ano na Ampla como gerente de qualidade, né? Uhum. Checklist, PPQA, trabalhei com CMMI, PSBR. Foi É. assim, uma coisa maravilhosa na minha vida. Foi a melhor. Era sacrificante, porque Uhum. eu falava É que só longe. faltava pegar o helicóptero para ir trabalhar, né? Porque eu pegava onde, pegava a barca, mas Para quem eu não aprendi conhece, muito. só trazer aqui, Anne, só para quem não conhece, para quem sai da Barra para ir para Niterói, você vai colocar aí pelo menos uns 50 quilômetros por aí. 2 horas e meia, 3 horas por dia, no Isso aí. mínimo. Ida e No mínimo. volta, né? E de volta. É. Se São você tem aí cinco, pelo seis menos horas por dia. cada perna aí dá em média 40 quilômetros ou 50 quilômetros aí em média. Pois é. Essa é a Foi distância. muito, foi muito desgastante, mas assim, a empresa investiu horrores. Eu fiz curso no Fundão, eu tive acesso às pessoas mais picas assim daquela época. O meu Uhum. gestor era uma pessoa maravilhosa. O gerente de projeto, porque você trabalhar com qualidade de software, ninguém te ama, né? Ninguém te quer, porque você é auditora, né? Uhum. Então, a Annelise chegava perto do gerente de projeto. E a Annelise já, ih, tô saindo, tem horário, não posso ficar. Mas E não, sempre tchau. me. Tchau, sempre me trataram muito bem, a empresa me acolheu. As Uhum. festas da empresa eram surreais, assim, maravilhosa. Tenho amigos, já indiquei esses amigos, eu sempre fui muito querida, assim, e tenho as Uhum. Isso é portas muito bom. abertas até hoje. Eu sempre me preocupei muito com isso. O que que você deixa quando O você legado, sai? né? É. Eu também, E eu também aí, me preocupo muito com isso, com o legado, né? O que você consegue deixar para o outro, né? É do tipo assim, é, eu saio daqui, sei lá, por exemplo, eu falo isso muito em roda, às vezes eu falo assim, pô, por exemplo, sei lá, amanhã eu nunca mais falo com a Anne, um exemplo, tá? Mas o que será que ela deixou para mim e o que eu deixei para ela? Isso vai ficar, é. isso não some, né? Então isso é muito legal, eu gosto disso. E aí, quando meu casamento não começou a ficar bom, né? Enquanto eu estava correndo, trabalhando, estudando ou no trânsito, né? A pessoa Uhum. estava procurando outras diversões na vida Se é que você me e, entende. e achou que eu não ia saber, né? Batendo papo no Messenger, né? No notebook de casa e eu gravando a conversa, né? Então, Esqueceu que você era de TI, né? pessoa Esqueceu de que você TI era de TI. é meio ardilosa, né? E aí, quando eu saí da empresa, eu comecei a buscar emprego, porque eu falei para eu me sustentar, né, sozinha e manter um padrão legal, eu preciso ganhar mais e tudo. E aí eu fui trabalhar passei no processo seletivo da Oi. Então já entrei Uhum. na Oi ali de Ipanema para trabalhar trabalhar com metodologias. Então, eu montava as metodologias com cascata, com a parte de interativa incremental. Depois, eu trouxe o ágil, né? Então, trabalhei 4 anos na Oi. Fui muito feliz na Oi também, Uhum. não tem quem reclamar. Assim. Eu passei pelo divórcio, foi bem conturbado, ele não queria assinar e eu tive o maior apoio lá dos meus amigos. Me separei, né? Bacana. Não foi algo fácil, não da minha parte, porque eu sou muito racional. Chegou, chegou, acabou, eu me amo, né? Então chega, assina o Tchau. papel, vai viver a sua bagunça e eu vou viver a minha vida. Mas infelizmente as pessoas Sim. não têm maturidade, né? E aí, Sim. para até ter essa desvinculação, foi um pouco, levou um tempo. Mas aí fui trabalhar na Oi, trabalhei 1 ano como analista de negócio, então eu rodava todas as Oi na Zona Sul, atendendo as diretorias, né, fazendo licitação de requisitos. Depois eu fui trabalhar na metodologia, ficava dentro da arquitetura naquela época. Uhum. Trabalhei 3 anos com metodologia, então ficava vendo ferramenta para gerenciar projeto, como que eu crio fluxos melhores de projeto para cada tipo de projeto, especificação técnica, Uhum. especificação funcional, diagrama de caso de uso, né, E por catálogo aí de vai. aplicações da arquitetura, APIs, nossa, um monte de coisa. Mas foi bom, assim,
eu acho que eu nunca tive barreira, né? E as pessoas sempre viam assim, dá isso para a Annelise que a Annelise vai se dar bem. E eu ia. Se você me deu é porque você viu que eu tenho condição, então vamos. E aí em 2009 eu já estava bem de saco cheio, assim, de cascata, porque eu falei, cara, 450 folhas de especificação funcional. Quando você fala pro dev que tá com problema no bug, ele enfia a mão no código, ele não atualiza essa porcaria. Pra que eu tô fazendo isso? Eu tô jogando o meu trabalho fora. E eu tava bem revoltada, já questionando o status quo, já questionava as pessoas, sabe? E aí foi legal que um amigo meu tinha visto o Scrum, né, numa revista, um dentista, Ronaldo Chaves, meu grande amigo. Eu falo sempre que ele foi a pessoa que conseguiu, assim, ele deu isso de presente para mim, e eu lembro dele direitinho dentro da Oi falando assim, eu vou dar um presente para você. Isso aqui é seu. Ninguém mais pega, só você. Aí eu falei, não, mas como assim, Annelise? Estuda isso. Isso aqui é o caminho. E aí, quando eu comecei a estudar, que naquela época nem tinha apostila direito, era tudo material em inglês, sabe? E eu comecei a estudar. Difícil chegar. É difícil, tirei certificações e tal. E eu falei, cara, olha que interessante. É um processo emergente de conhecimento. Você usa construtivismo, porque você precisa errar, aprender e acertar. Empírico total, né? Empírico. Você usa totalmente a parte de facilitação visual, que eu amo, que eu adoro. Eu amo quando você coloca... Agora, trazendo aqui, né, o momento fã da parada. Adoro quando você posta aquelas paradinhas lá. Eu falo assim, cara... Várias vezes eu falo assim, Ania, eu vou pegar aqui e vou usar, tá? Ó, tô usando, hein? A cópia... Manda a conta depois que eu tô copiando. É muito legal. E assim... Eu falei, cara, realmente isso daí, se eu pegar isso e trabalhar muito bem, sem medo de errar, isso vai ser a minha vida. E falo que é vida porque é uma filosofia. Você acaba. Eu falo que hoje a agilidade para mim é uma habilidade. Eu falo muito isso, não levando, não querendo descambar muito para o outro lado, né? Mas a gente acaba levando. Mas assim, Anne, o que eu vejo muito hoje no mercado, as pessoas estão falando de agilidade como, sei lá, agilidade como método, agilidade só como post-it na parede, habilidade só como um monte de ferramenta e por aí vai. Mas, antes de tudo, a agilidade, eu vejo ela como uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de você colocar na tua vida e fazer isso. Eu vejo que é uma forma de pensar. Né? E aí, quando você pensa, você age. Né? E aí, as ações vão te gerando, né, essas movimentações todas, né, vai criando o seu dia a dia. Né? Então, vai criando hábitos, né, melhor dizendo. Né? Então... Só que... E eu nunca senti falta, assim, de voltar a desenvolver, sabe? Eu acho que eu me encontrei tanto nessa parte, hoje, falando mais de liderança, de gestão, que é o que está na minha vida, que eu não consigo em nenhum momento falar assim, não, eu errei o caminho. Não acho que eu errei. O caminho, ele foi todo baseado em cima de trabalho. E essas pessoas que me apoiaram, Rodrigo Yoshima, Alisson Vale, Alexandre Magno, Manuel Pimentel, meu coach, amo de paixão. Não quero ser injusta aqui, Cecília Fernandes, a Érica, que eu adoro aquele cabelo rosa dela. Eu tive tanto apoio dessas pessoas que iniciaram esse movimento e que falaram, não, vai, você tem condição. E às vezes eu fazia uma coisa diferente e eu achava ruim. Não, Annelise, é maravilhoso isso que você fez. E escrever artigo. Então, assim, eu tive muito apoio de direcionamento, sabe? Eu tive muito... E eu acho até que eu abri um leque muito grande, né? Hoje, às vezes, eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? É desenho, é artigo, é palestra, é podcast, é treinamento, é muita coisa, sabe? Sim. Mas isso é bom porque quando você faz, você vê que você é capaz de fazer. E aí você busca outras coisas para se fazer, né? Então, eu acho que assim, a Oi foi um bálsamo na minha vida, né? Foi uma escola de vida para mim. Eu comecei a colocar o ágil lá, levei muita pancada, mas você não tem noção. Assim. Cabelo caiu, pressão subiu, tive que ser afastado do trabalho, confusão, briga. Nossa, briga com fornecedor. Isso aí. Vamos brigar.
Acho que até hoje meu nome está em alguns body shop da vida, sabe? Tipo, ó, essa daqui tá no blacklist, porque Essa não de, entra ques- mais, né? de questionar. Mas vira e mexe eu encontro, né? Isso que é legal. E aí eu fui trabalhar na Globo.com. Eu fui fazer um Boa. processo na Globo.com e a Globo. Eu nunca achei que eu fosse passar, para ser sincera, porque para mim a Oi era arcaica. E eu falei, cara, Globo.com de olho em mim, sabe? Quem sou eu? Né? Tô na Oi, cara. Tentando Uhum. fazer o ágil aqui, Xirra, né? Como dizia o Manuel. Tô com uma espada na mão, escudo na outra, todo Outro dia e aqui, vamos, né? tentando. E E o pessoal aí, ainda fala, e o pessoal fala que ainda é fácil, né, Anne? É Não, é que molezinha, né? eu sou loura de olho verde, tudo acontece na minha vida, facinho, facinho. Tudo é fácil, Eu né? sou Muito loura de olho fácil. verde. É. É, Eu tô tem falando isso. isso porque eu ouço muito isso, tá? De Eu quem imagino. consegue, que quem não sai da zona de conforto justifica usando a beleza como um amuleto da Eu sorte, ia, né? eu ia, eu ia falar isso depois, um pouco mais na frente, mas Vamos fica à falar, vontade. vamos Vamos falar. falar. E aí o que acontece? Eu vou para o processo da Globo, fiz um mês de processo assim, medonho, né? Conversa com gestor, conversa com RH, dinâmica com time, Isso. prova discursiva de 20 minutos. E passei, né? Fiz o coisa e falei, não passei. Eles nem ligaram mais, né? Eu falei, cara, não passei. Aí uma amiga virou para mim da Oi e falou assim: não é possível. Eu acredito muito em você. Você vai ligar para lá e vai perguntar. E aí eu lembro que eu liguei e falei: eu sou a Nelise, fiz o processo seletivo e tal. Até agora eu não tive resposta, eu não passei, né? Eu só queria uma resposta, porque eu estava até para ser promovida dentro da Oi. Uhum. E aí a pessoa respondeu: não, você passou, seu gestor não entrou em contato com você. Eu falei: não, ninguém passou. Aí soltei fogos, né? Falei: cara, vou trabalhar na Globo.com. E a Globo.com naquela época era Sim, uma das únicas empresas que usava ágil, assim. sim. Eram poucas que usavam, sabe? Pouquíssimas. E, E e, é a, bem e, a avançado, Globo, né? e a Globo já investia, né? Mestrado, viagem internacional, tal. E aí eu passei, fui trabalhar na Barra, morava em Botafogo, fui trabalhar na Barra. E aí foi lindo, e assim, eu falo isso, que eu amo a Globo, porque a Globo, ela me deixou muita coisa boa, sabe? Uhum. De responsabilidade, de identidade, de correr atrás do que você quer, de te apoiar, de falar assim, você tem potencial, vai que a gente acredita. Então tinha uma regra da Globo, tipo, não manda funcionário novo com menos de um ano para os Estados Unidos. E eu com 6 meses me mandaram para o Ajaio, no Texas, para ficar 10 dias. Como assim, gente? Eu não vou. Não, eu falo inglês, mas eu falo inglês com o pessoal aqui. Eu não vou falar inglês lá. Não sei. Mas Ele já é tirou inglês essa texano. informação. É. Texano. Você Não. não passa. Tipo assim, você vai. E aí foi uma galera, foram 6, 7 pessoas, amigas. Nós somos amigos até hoje. E foi maravilhoso a viagem, sabe? Eu conheci as pessoas que brotaram o ágil, sabe? Tipo Lisa Sim. Adkins, tipo Mary Poppendick, sabe? Eu lembro que quando eu fui dar a mão assim, eu chegava a estar tremendo, o pessoal ria da minha cara. Quem é essa pessoa, né? Tipo, o Nelícia é muito nerd, né? A pessoa fica assim para ver o Bonovox, né? E eu queria abraçar a Lisa, sabe? E não podia abraçar porque os americanos não abraçam. E eu Isso. comecei a chorar. Gente, eu conheci a Lisa Atkins, eu estou muito feliz. Eu chorava. Isso foi em Muito bom. 2011, né, que aconteceu. 2011, 2012. E tive contato, fiz vários cursos, assim, carérrimos, que eu jamais, acho que nunca teria, nem no Brasil, condição de fazer. Fiz cursos muito bons, a empresa investiu, assim, um absurdo em mim. Eu acredito que eu tenha dado um retorno muito bom. Trabalhei no Cartola FC, fiquei com o Bacana. time do Cartola FC, fiquei com o time do Sport TV. A gente fez coisas maravilhosas, né? O Cartola FC eu tinha que ficar dando nota para líder de torcida. Eu falei, cara, não me põe para fazer isso, né? Pelo amor de Deus. A gente eram 38 pessoas no esporte. Foi uma época maravilhosa com essas pessoas. A metade, mais da metade já foi trabalhar fora do Brasil. E a gente é amigo até hoje. E a gente sempre fala que esse momento, esses 2 anos que a gente trabalhou ali, ficaram eternizados. Porque sabe quando você junta um time, sabe, pensando em Copa do Mundo, pensando em Olimpíadas, e
você estudando e fazendo curso e conhecendo pessoas novas e tendo espaço para criar inovação. Não, foi assim, fantástico. Foi maravilhoso. Muito bom. E aí, muito bom. eu comecei a ficar muito cansada, né, de ficar indo e tal. E aí apareceu um rapaz que até hoje é meu amigo, o Felipe Salvini, que era dono da Price não, da Civ Price Intelligence. Era uma empresa de ciência de dados. Uhum. E aí ele virou para mim, isso em 2013, e falou: Nelise, eu ganhei um investimento, um aporte, eu só tenho 14 funcionários hoje, mas eu preciso de você para reerguer a minha empresa. Falei, cara, mas você acha que eu tenho capacidade disso? Eu, não só acho que você tem, como eu preciso de você, porque Não eu só e acho o que meu... eu tenho, como você tem que estar lá. Pois é. E ele também é casado com uma friburguense, então ele já vinha me acompanhando, né? E a empresa era em Botafogo, 10 minutos da minha casa. Olha Ele falou, só. faça qualquer coisa, você pode trabalhar de sandália de dedo, você pode descabelada, de pijama, eu quero que você vá. Ponto. E aí eu falei, cara, é um desafio, né? É uma forma de eu sair um pouco dessa bolha corporativa, e eu sempre gostei muito de dados, sempre gostei de estudar comportamento. Dados hoje é comportamento. Uhum. E aí eu falei, uma oportunidade. E fui. Também foi um marco, assim, na minha vida. A gente contratou pessoas maravilhosas, a empresa foi para 90 pessoas. A gente fez uma transformação digital na empresa. Tá? Todas as áreas elas já cresceram com processo, já com SLA, tudo no gira, tudo se falando, operacional, vendas, comercial. A gente colocou a Ágil, colocou Scrum e colocou Kanban na empresa inteira. O processo seletivo era maravilhoso, assim. A gente conseguia fazer hackathon na empresa, a gente conseguiu fazer novos produtos. Ganhamos várias contas aí da B2W. Muitas coisas a gente fez assim, robô, sabe? A gente cresceu absurdamente. E aí cresceu absurdamente. A B2W fez uma proposta, falou: nós vamos incubar vocês. E aí eu falei: agora está na hora de eu ir embora. Uhum. Porque a empresa cresceu, quando ela é incubada, ela pode perder tudo que foi. A gente tinha pesquisa de clima, feedback 360, trimestral, trabalhava com OKR, com trimestre, tudo que eu estudei, tudo funcionando. Porque tudo começou de baixo, então você Mas, Anny, concorda comigo que botar isso tudo é muito fácil também, né? É só pegar lá o Excel, executar. É muito fácil. Você faz um curso, tira a certificação, vai lá e coloca, faz um plugin, tá tudo certo. Setup.exe, next, finish. Não, empresa trabalhar com pessoas é moleza. As pessoas são todas iguais, né? Foram feitas tudo de igual. lote. Isso mesma aí. cultura, né? Mesmo lote. Você sabe, né? Você vem da produção, você vem de produção, da linha de produção, você mantém, loteia. Né? Isso aí. E aí a gente começou a trabalhar muito com produto lá na Civ, né? Fazer produtos que atendessem essas empresas com grandes players do mercado. E aí eu comecei a trabalhar com machine learning e comecei a trabalhar com produto. Então, foi uma coisa assim nova na minha vida, que eu me apaixonei e que eu inclusive dei uma parada, porque eu falei, se eu começar aí eu não volto mais, né? Mas saco bastante. E aí, quando eu saí da Civ, eu falei, tá na hora de abrir minha empresa. Abri a Integrare, já está há muitos anos aberta, e comecei a fazer trabalho de consultoria para o Brasil todo. E aí, 4 anos em bancos, grandes bancos, empresas pequenas, empresas grandes, empresa média, treinamentos, montei treinamentos de Scrum, de PO, de Scrum Master, Product Owner e Agile Coach mão na massa. Então, trouxe todo aquele construtivismo pro treinamento. É algo que eu nunca vi, tá? Não vi ainda do mercado. E é algo que você tem que ter muita energia, porque tem time box para cumprir. Mas toda vez que eu rodo, esses treinamentos são muito elogiados, assim. E palestra, podcast, artigo, tudo ao mesmo tempo, né? Minha vida. E vamos embora. Eu tô com Covid e tô gravando aqui. Amanhã tem podcast. E ao vivo, né? Inclusive amanhã, só trazendo um spoiler. Vamos fazer um jabá? Vamos fazer um jabazinho. Amanhã, o Reinaldo tá aqui. Reinaldo, me desculpa, meu irmão, mas eu sei que amanhã você tá com a Annelise lá no Café com o Rei, lá no canal do Reinaldo. Eu sei que você tá lá.
Me desculpa, mas quando eu vi que ela tinha uma data no dia 15, eu peguei. Desculpa, Reinaldo, eu peguei antes, tá? Tá aqui comigo um sobre pessoas antes, tá bom? Aí, ele aí. Um beijo no teu coração, Reinaldo. Muito obrigado aí, carinho enorme desse menino aí. Gente finíssima. Gente boa demais, né? Mas, Anne, trazendo aqui pra gente, cara, história pô, é mega power, né? Fantástica. E assim, eu garanto para você que eu acho que a galera hoje, quando vê a Annelise, né, não faz ideia de quem era a Annelise, né? Do que a Annelise carrega. E o que sofreu? E o que sofre? Então, exatamente. Então, assim, vou fazer só um briefing rápido, né? Então, a Annelise lá atrás, lá em Nova Friburgo, cidade do interior do Rio de Janeiro, uma cidade serrana, né? Hoje até uma cidade grande, né? Uma cidade do interior mais grande. Né? Então, mas era uma cidade pequena, né? Lá atrás, na infância da Annelise, né? Era pequena. Aquela menina sapeca ali, infância aguçada, todo mundo foi trazendo, né? Começou a fazer, eu ia falar mestrado, olha só, não. Qual o nome, meu Deus do céu, que a gente estuda? Você estudou, meu Deus. Para estudar para professora. Fez magistério lá atrás, né? Começou a estudar um pouquinho de informática. Aí começou a programar em Basic, trouxe várias inovações ali. Começou a dar aula de Basic, olha só, de Basic. Aí começou a programar, trabalhou no CPD, fez faculdade de informática, viu que não era mais nada daquilo, desistiu, virou modelo, voltou, foi ser assistente comercial, enfim, uma série de situações, uma série de mudanças, uma série de coisas. Né? Trabalhou, aí entrou para o mundo da agilidade hoje, que é o que a Annelise faz. Só que assim, Anne, contando isso tudo, parece que é só uma história de muita vitória, né? Muita facilidade, né? Como até você mesmo falou, né? Que, assim, não tirando, pelo amor de Deus, méritos ou classificando ou colocando, como a gente acabou de falar, né? Colocando dentro de uma caixinha, dentro de um lote, não é nada disso. Mas sempre, às vezes, as pessoas acham que, como você mesmo falou, né? A ideia da facilidade, é muito fácil, né? Como né? A lourinha de olhos azuis, né? De olhos verdes, enfim, né? De olhinhos claros, né? É tudo muito fácil, é só dar um sorriso e as coisas acontecem. Né? A gente sabe que não é bem assim. Né? Para todo mundo. Na realidade, não existe facilidade para ninguém. Né? Até para as pessoas que, teoricamente, têm um caminho chamado de fácil, se a gente for olhar lá atrás, não é tão fácil assim. Né? Se a gente for lá para o back realmente, vai ver que não é tão fácil assim. Abriu mão de alguma coisa para tornar aquilo fácil, ouviu determinadas coisas, passou por determinadas coisas e ganhou outras coisas. Enfim. Mas no meio disso tudo que está acontecendo, qual foi o momento para você, de toda a nossa história, qual foi o teu momento assim de maior desafio, de maior, do momento assim que você falou assim, cara, esse daqui é o maior desafio, ou então esse daqui foi o meu momento de maior perrengue, do tipo assim, cara, eu não quero mais nada disso, quero desistir, quero estar tudo pro alto. Momento mesmo ruim, né? Que eu não chamo nem de momento ruim, que acabou o momento talvez te gerando um maior aprendizado, né? Que eu sempre falo que os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, em algum momento elas se tornam aprendizado. Você aprende com isso e você acaba crescendo com isso. Qual foi esse teu maior momento? Se você fica à vontade se você não quiser falar. Não, assim, eu tive 2 momentos que marcaram muito, porque eu sou uma pessoa que eu vivo tão bem comigo e com as pessoas ao meu redor que eu até esqueço quando as coisas ruins passam, sabe? É engraçado isso. Eu tenho que ficar cavando, porque eu tenho tão bons momentos com as pessoas que eu acabo esquecendo as ruins, sabe? Uhum. Mas teve 2 momentos. O primeiro momento foi quando eu me mudei para São Paulo. Foi muito difícil para mim. Por quê? Morando no Rio, eu estou perto da família, estava perto dos amigos, já conhecia meu ambiente, as empresas, o jeito carioca, o calor, né, e tal. E aí, quando veio o convite para São Paulo, veio de uma pessoa que eu não confiava muito, mas era uma oportunidade de trabalhar no BTG Pactual, de fazer uma consultoria lá. Uhum. E aí eu falei assim, eu tenho que focar no cliente, meu trabalho é sempre cliente. Era um terceiro, né, que a gente tinha uma parceria, que eu não confiava, mas que ia abrir portas de um lugar e até de uma cidade para mim. E eu tinha muito medo, porque
A gente que trabalha há muitos anos nesse meio corporativo, a gente sabe que São Paulo é um mercado difícil, né, para você entrar. Se você entra, se dá bem, você está feito para o resto Amém. do mundo, né? São Paulo te joga para o resto do mundo. Mas se você não se der bem, cara, acabou, né? Você pode ir para qualquer lugar, vai ficar ali enxugando gelo, mas não vai se sobressair. E aí eu falei assim, esse é o momento, eu vou ficar longe da família, porque São Paulo é mais distante. Não tem Sim. ninguém em São Paulo, não tem família, não tem ninguém. Mas tem uma oportunidade aí. E eu paguei para ver e fui. Fui, me mudei para São Paulo, trabalhei no banco, foi assim, foi lindo. Eu gostei muito de trabalhar na BTG Pactual. Tem nada para falar. Assim, a gente fez muita coisa legal lá. De lá eu fui até trabalhar em outros bancos, larguei o parceiro, né? Então eu acho assim, até as pessoas ruins que apareceram na minha vida, elas me fizeram crescer. Isso aí se torna Então, aprendizado, né? isso Torna é um crescimento. aprendizado, né? É que elas veem mais em você do que você mesmo e quer explorar. Isso até hoje, tá? Não mudou nada. Isso até hoje. Então, assim, mas mesmo assim elas te dão como presente, porque geralmente essas pessoas, elas são muito comercial, né? Elas tratam as outras pessoas, os clientes, como comercial. E eu trato as outras pessoas como pessoas. Né? O que vai fazer a diferença é o resultado. Se eu estou entregando o resultado, cara, tá tudo ótimo. Eu não estou Sim. me preocupada em falar bonito, em me vestir bem, em babar ovo de ninguém, sabe? Eu sou eu. Eu sou eu no trabalho, fora do trabalho, no shopping. Eu sou eu. Só que eu sou comprometida em entregar resultado. Sempre botei isso. Qual é a minha marca? Entrega de resultado. Contrata meu serviço e entrega o resultado. É isso. Né? Não é porque eu fui tomar chopp, não é porque a pessoa ficou amiga. Não. O cliente está pagando porque ele quer resultado. Se você não Ponto. entregar o resultado para ele, ele não vai beber chopp com você, ele não vai te abraçar, ele não vai querer que você volte para fazer trabalho com ele. Não tem filantropia, né? Não tem, não tem. Né? Sim. E aí eu fui com a cara e a coragem, deu super certo, graças a Deus, sim. Até hoje mesmo eu recebi uma mensagem: quando você vai vir para São Paulo? Pô, nós estamos com saudade de você. Eu chego em São Paulo, eu não dou conta de ver as pessoas, de fazer evento. Eu passei 2 anos em São Paulo sem ver a minha vida, tá? Porque era evento de segunda a segunda, empresa de segunda a segunda, pessoas, sair, né? Olha, eu conheci muita gente boa em São Paulo. Conheci muito profissional bacana, muita empresa legal, e isso fez eu acreditar mais na vida corporativa, sabe? Então, São Paulo, para mim, hoje é uma referência de boas coisas. Bons profissionais, bom trabalho, boa comida, bons eventos, sabe? Bom tá ali. Mas é o quê? As portas só se abrem para você se você for tão bom quanto quem tá ali, Sim, né? com certeza. Então, é isso que a gente tem que pensar. E São Paulo, nossa, eu acho que assim, até São Paulo eu já era conhecida. Depois de São Paulo, acabou, né? Aí eu Acabou. acho que meu nome foi para os 4 cantos do país, do vento, fora do país, conhecer muita gente de fora e tal. E a outra grande que eu tive também foi um problema que eu tive. Eu me mudei para Porto Alegre para fazer consultoria no cliente e eu simplesmente fui coagida por 5 Agile Coaches que trabalhavam nessa empresa, porque eles estavam um tempo ali, não conseguia fazer, e eu comecei a fazer as coisas darem certo. E eu cheguei a ser ameaçada, tipo, olha, se acontecer alguma coisa com você aqui, a gente não vai ser responsável, a gente não se responsabiliza. E isso foi para mim, assim, eu já passei por muita coisa, sabe? Por muito machismo, muita gente querendo puxar tapete, muita briga, muita ignorância, muita coação, mas igual a essa eu nunca tinha recebido, porque foi uma área, né? Foram um grupo de homens que me ameaçaram. E isso aí foi assim um mar na minha vida. Eu não falo com essas pessoas, eu não tenho essas pessoas na minha rede social. Primeiro que eu acho uma falta de respeito enorme, porque ninguém ali saiu do seu habitat, da onde você estava, para fazer algum movimento. Pelo contrário, eles estavam sendo pagos para fazer algo que não estava sendo feito. E E eu fui detalhe, né? trabalhar. E Agile Coach, né, pessoal, teoricamente, pessoas que deveriam te dar acolhimento, te dar. Não, eu fui contratada, eu fui pela Avenue Code, que é uma
uma Sim, puta de uma empresa multinacional de sim. fornecimento de agilidade. Fui pelo dono, que mora em São Francisco, me conheceu, me amou, me botou lá. E eu comecei a tratar desses problemas. Quanto mais eu fazia, mais tinha. E aí teve fofoca, Enfim. criaram um monte de coisa no meu nome, fizeram um monte de confusão. Assim, não me coagi com isso, continuei o meu Uhum. trabalho, mas eu me dou o respeito de ter ficado apenas um ano, né? Sim. Eu não quis ficar mais, até porque eu não tenho necessidade de passar por isso. Então, essas pessoas Sim. hoje, algumas, né, ainda estão aí nas comunidades como uma pessoa bacana, legal, e eu já sei que essa pessoa não é, porque eu já vi a outra face dela. Então, Uhum. aonde essas pessoas estão, eu não estou. Eu me respeito, eu amo a minha trajetória de vida, Que é tá? fantástica, diga-se de É, passagem. e eu não quero. Eu acho que quando você não tem que aturar coisas que te fazem mal. Então, Perfeito. assim, hoje eu consigo já observar, identificar tipo de comportamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto do meu trabalho, faço o meu trabalho bem feito, para não ter o que falar. E não trabalho com fofoca, que eu acho que quem tem tempo para fazer fofoca podia estar gastando Não tá, tempo para aprender e ensinar, tá né? faltando algum tempo, né? É uma outra coisa, né? Então, enquanto eu estou trabalhando, a outra pessoa está fazendo fofoca, está tentando derrubar, porque é sempre assim, o fraco, ele sempre cria coisas sobre você, né? O Uhum. forte senta junto e te ajuda. Não, eu vou sentar com a Exatamente. Nelise que ela vai me levar junto. Eu levei muita gente comigo quando eu saí da consultoria da empresa. E Uhum. levo até hoje, por onde eu passo, né? Perfeito. Eu tô sempre aí, você sabe, tô sempre compartilhando vaga e tudo, as Sim, empresas sim, de sim. pouquinho, né? Então, esses dois foi um marco na minha vida, mas assim, eu vejo isso não como uma coisa ruim, mas vejo uma coisa muito boa. Sempre falo que a pessoa nunca chuta o cachorro que já está morto, né? Exato. Tem Então, uma coisa, tem uma situação que eu vi uma vez na internet, e obviamente eu não estou me lembrando quem foi, mas depois daquilo ali, eu de vez em quando eu falo isso, não sei se você já ouviu, enfim. A situação é a seguinte: os bichinhos, eles sempre procuram o quê? A luz. Então, quanto mais luz você irradia, mais bichos você pode ter mais perto de você. é Então, isso mesmo. assim, quando você apaga a luz, né, se eu vier aqui apagar as luzes, esses bichos vão embora, porque eles não são atraídos pela escuridão. Então, se você está emanando luz, se você está emanando inteligência, se você está emanando apoio, gratidão, você está emanando coisas boas, uma luz boa, esses bichos vão vir atrás de você. Não tem jeito. Então, Anne, uma coisa que eu aprendi, de alguma forma, é duro, às vezes, pensar assim, mas assim, é algo que eu falei assim, cara, se tem alguém querendo me derrubar, ou se tem alguém querendo me prejudicar, eu tenho certeza de uma coisa: o meu trabalho está sendo bem feito, né? Sim. Então, assim, é interessante que, assim, obviamente, não tanto quanto você, até pela tua trajetória gigantesca nesse mundo, né? Mas assim, é uma coisa até que em roda de amigo algumas pessoas falaram assim: Rudy, você entende o seu tamanho hoje para algumas pessoas? Eu Uhum. falei assim, cara, eu não entendo, mas eu sei que às vezes quando eu visiono algumas pessoas, e aí eu posso dizer aqui, né, em rede, você é uma das pessoas que eu visiono e falo assim, caraca, maneiro, eu vou pegar aqui um ganchinho que eu achei essa ideia maneira, eu não tinha pensado desse jeito. E vejo outras pessoas, inclusive que você já citou aqui, inclusive algumas outras pessoas, eu falo assim, cara, maneiro, olha só o cara colocou, pô, bacana. Eu aprendo. E assim, da mesma forma que eu vejo que de alguma coisa, eu também me preocupo na hora que eu vou postar alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, a responsabilidade que eu tenho que eu achava que eu não tinha, quando eu vejo que algumas pessoas falam assim, caraca, Rudney, pô, aquele negócio é legal. Então, isso é legal, porque eu também atraio pessoas boas, mas eu tenho certeza que tem algum momento que algumas pessoas vão falar que o Rudney é arrogante, que o Rudney é Uhum. isso, que o Rudney é aquilo outro, Ah, eu já não ouvi de serve. tudo. Você já tem noção, assim, já ligaram para evento para perguntar quem que estava andando comigo para eu estar no evento. Já me perguntaram quanto que eu paguei para estar naquele evento. Olha só, absurdo. Algumas pessoas falam que eu tenho sorte na vida, que eu tive sorte, que eu sou privilegiada. Mulher que eu já ajudei a abrir caminho, botei no palco, depois virou a cara e não falava mais comigo, Nossa, eu tenho um né? monte assim. E amigos mesmo, pessoas que se aproximaram, que eu ajudei, que depois que cresceram, tipo, não vou. Ela Esquece. fala sempre da mesma coisa, ela não tem nada para acrescentar para gente.
Então, assim, eu tô falando de ambos sexos, tá? Não tô falando Sim, só de um, não. sim. Outro dia eu até Para as pessoas. fui convidada para dar uma palestra de gerência sobre gerenciar TI, uma mulher gerenciando TI, e eu comecei a levar pancada porque eu era uma mulher gerenciando TI, por que que eu não sou uma pessoa, por que que não chamaram uma pessoa bio, uma pessoa, sabe? Eu falei, querida, vai lá no RH e pergunta, porque eu tô aqui, que eu fui convidada. Então, assim, a gente passa algumas coisas que não tem nem lógica passar. Uhum. Se você parar para pensar, não tem muita lógica passar. Mas hoje eu vejo com outros olhos. Hoje eu vejo assim, Sim. não é um problema que está em mim, é um problema que está com as pessoas e elas não resolvem e joga para você. Então é muito mais fácil eu falar assim: ah, a Annelise é lourinha, simpática, toda meiguinha, nunca bateu de frente com ninguém, nunca brigou com ninguém, por isso que ela está sempre aí nas paradas, ela é fraca, né? Ela é frágil, né? E não é nada disso, é que tem brigas que não vale a pena você entrar, né? Não vale a pena você comprar. Entendi. Às vezes até o pessoal põe algum comentário e o Yoshima vira para mim: quer que eu vou lá responder? Eu vou lá, eu brigo, eu falo, Yoshima, tem coisas que a gente E não o Shima já deve gosta, né? nem Só dar trazendo aqui, né? resposta. Então, assim, eu não quero essa energia para mim, sabe? Eu acho que, assim, eu sou muito Sim. mais feliz ajudando as pessoas, fazendo o meu trabalho bem feito. Eu tô feliz comigo mesmo. Eu não tenho nenhuma questão Uhum. em mim mal resolvida. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei da minha importância, eu sei do meu trabalho, eu sei do Uhum. peso do nome que eu carrego, por isso eu tenho Uhum. respeito sobre ele e sobre as coisas que eu Uhum. faço com as pessoas. Então, assim, Uhum. quem quer balbúrdia, bagunça, fofoca, vai lá, ó, parabéns, vai gastar seu E tempo, sua Anne, energia. e interessante é que é uma coisa também muito, muito legal que também eu aprendi nesse mundo, né? É o seguinte: não dar resposta é uma resposta. É uma resposta. É isso. Não dar É resposta é uma isso. resposta. E aí vocês Não, entendam, né? A galera entende da forma que você quiser. Então, não e assim, eu me arrumo, sim, às vezes, para ir dar palestra, para ir. Eu sei que eu não sou uma pessoa feia, mas também não sou nenhuma Gisele Bündchen, entendeu? foi Agora, eu modelo. fui modelo. É uma coisa que eu nem Pô. falo, porque eu nem falava isso antes, né? Porque vai Aham. falar, ah, não, olha lá, como é que é Putz, é por modelo? isso. Né? É É por por isso, isso, né? é por É por isso. isso, Tá né? explicado. Pronto. Então, assim, é meio complicado. Se alguém quiser aprender, senta aqui, cola, eu dou material, ajudo, sempre ajudei todo mundo, sabe? Uhum. Mas o ser humano, ele é muito mesquinho, né? Ele prefere defamar do que olhar para si mesmo e falar o que eu posso melhorar, o que eu posso Sim. cuidar. É muito triste a gente ver o LinkedIn sendo essa venda, né? E como se o ágil fosse uma coisa maravilhosa, e linda e fácil de E é fazer. fácil. É E não exatamente isso é. que eu falo. As pessoas falam assim. Eu não gostaria que as pessoas me interpretassem mal porque não é essa a ideia. Mas, por exemplo, assim, quando as pessoas falam assim, não, vou fazer uma transição de carreira para agilidade. Pô, beleza, show, é maravilhoso, é legal. Mas ninguém conta, né, os bastidores da agilidade, né? Porque, por exemplo, eu vou trazer um exemplo prático para mim, tá, Anne? Não sei se você está sabendo, mas assim, eu estou agora fechando o segundo período de psicologia, né? Então, Olha que estou legal. na faculdade para fazendo psicologia. Só que assim, uma professora foi muito sagaz quando ela falou assim: vocês têm ideia do que é ser um psicólogo? Porque É cuidar psicologia, das todo mundo. pessoas. Né? Aí ela falou assim: ah, não, porque é legal ajudar as pessoas. Né? Aí as pessoas vão falando, né? Não, uma Então, aí, responsabilidade enorme. só que ela falou assim: sabe o que ela falou? Em algum momento, alguém falou para você que pode ter um cara depressivo, com o telefone na mão, em cima de uma ponte, em cima de uma janela, ligando para você, falando que vai se matar, e é você que ele ligou 1 hora da manhã, e que a vida daquela pessoa está sob sua responsabilidade? É sobre isso. É muito lindo, realmente, você pegar uma pessoa, botar no seu É você divã. salvar. Né? Não, e uma coisa é uma pessoa sentada no seu divã com um problema, não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é menor ou pior ou maior, né? Não é isso, mas ali sentada, a pessoa sai, vai para casa, vai com seus familiares, tem suas crises, tem seus problemas, tem suas coisas, mas está ali, não pensa em se matar, não tem nada. Mas a outra coisa é você receber uma ligação 1 hora da manhã, você pega o telefone, o cara está lá, oi, é Rudney? Cara, eu estou aqui na beira da minha janela, eu vou me jogar, eu preciso da tua ajuda. Cara,
É mais ou menos isso que a gente fala da agilidade, porque é muito fácil falar da agilidade, mas quando o time não entrega, quando o time não quer participar da reta, quando o pessoal falta, quando você tem pessoas introspectivas como trabalhar, você está trabalhando com pessoas, com o sentimento, com o cognitivo daquelas pessoas, e que são diferentes. Eu sou diferente, a Ana é diferente, o Reinaldo é diferente, Não, a é igual Márcia que você está aqui. falar do glamour de produto, de criar produto. Não existe esse glamour. Não existe. Exato, É exato. muito pressão o tempo todo. Trabalhar com produto, você tem data de entrega, Tem você tem, tudo. você tem que ter a parte de venda envolvida, você tem feedback, você tem relacionamento. As Tem o pessoas time to veem market do produto, quem é o seu muito. concorrente, quando que ele vai lançar, o porquê, se faz sentido, se não faz sentido, se é aquele momento. Não é só tirar pedido, né? Como a gente chama, né? Não, eu trabalho com produto desde 2011, cara, assim, eu fico vendo essa venda de produto, sabe? Agora tem vários nomes diferentes para coisa que a gente já fazia, ó, há séculos, há tempo. E aí você Isso vê as aí. pessoas falando, sabendo que aquela empresa não faz esse trabalho, que não tem isso lá dentro, sabe? Não tem Então, ninguém para assim, fazer aquilo ali. não tem. E aí eu peguei, eu até falei isso esses dias com um amigo meu agilista, eu falei, cara, eu não vou recriminar mais ninguém, deixa cada um seguir seu Exato. ritmo, Eu sabe? parei também com isso. Só que assim, eu tenho a minha verdade, né? Eu tenho a minha experiência, o meu background, aí, meu currículo, que graças a Deus é muito bom. Uhum. E assim, eu não vou vender banana, comprar banana e vender abacaxi, desculpa, não Isso vou. aí. Sabe, o meu trabalho, ele é muito mais em cima da consultoria do Uhum. que sair vendendo coisas que não vão acontecer, porque cada empresa tem um produto, cada empresa tem um serviço, cada Cada empresa tem empresa tem uma sua cultura. cultura. Isso aí. Você falou Então, exatamente isso. assim, isso tudo impacta, né? Estratégia. A empresa é muito complexa. Qualquer empresa é complexa. Sim, Então, sim. não dá Do para você. barzinho, do barzinho do seu Zé até É, uma multinacional em qualquer lugar, e você vai não ter a sua adianta. Eu complexidade. posso ter ideias lindas, maravilhosas de produto, mas eu não ter tecnologia, não ter negócio, não ter ferramenta, não ter suporte, não ter apoio, não ter relacionamento. E aí? Vou ter que Faz criar o isso quê? tudo para o produto ser um Isso aí. buzz, sabe? Então eu vejo muita imaturidade, assim. As pessoas fatiaram muito, pegaram aquele pedaço que elas são felizes e vão vender esse pedaço que é Uhum. feliz. Mas a Isso aí. felicidade, ela tem que vir total para ela ter eficácia, né? O que a Alisson fala, eficiência versus eficácia. É isso Você tem aí. que escolher, você quer eficiência ou você quer eficácia, né? Qual dos dois? E É. aí vem uma outra pergunta: o que é felicidade para ele, né? Vamos alinhar o que é felicidade, né? O que é Pois é. isso? Anne, vou pegar aqui a perguntinha do Rei que ele colocou aí, achei bem legal. Anne, sobre o futuro da profissão dos agileiros, dos agilistas, dos agileiros de plantão, você acha que os facilitadores irão morrer ou que vão perpetuar para áreas inimagináveis? Caraca, pô, Reinaldo, escreve direitinho, pelo amor de Deus. Para fora da TI. A essa hora você quer enrolar minha língua, cara. O que você acha aí, Anne? Olha, assim, na minha visão não vai morrer, tá? O que eu vejo é que tem muita empresa que vende que é ágil, não é. Ponto. E são muitas, tá? Não são poucas. Tá São caindo um monte aí, né? muitas. Você vê a embalagem, né? Você vê o marketing, a propaganda. Quando você vai no chão de fábrica é Gol Rossi. Então, assim, já começa por aí. Eu acho Igor que Rossi é mal implantado, né? o Gol Rossi é É mal time que a implantado gente ainda. fala, que é o Gol Rossi com post-it, né? Então, assim, eu acho não, na minha opinião, ainda vai crescer mais, sabe? Vai se fortalecer. É, não acho, eu não vejo, eu não gosto de criar padrões de comportamento. Por quê? Uhum. O que eu vejo, tá? A facilitação, tanto visual como a de engajamento, de network, para você trabalhar em time, ela é algo que vem de dentro para fora. Você pode fazer um curso, mas você vai aprender as técnicas, mas ela não vai ser natural. Eu sempre falo o seguinte: tudo que você tem talento é um dom, né? Uhum. Você descobriu que você gosta daquilo e aquilo se tornou um talento. Então, acredito que pessoas ainda vão se descobrir tendo talento para fazer essas coisas na agilidade e outras não, vão descobrir tendo talento em outras coisas. O mundo, ele gira muito, nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, com dons Uhum. diferentes, com talentos diferentes. O que eu acho que está acontecendo, desde a pandemia para cá, e vai acontecer ainda mais, é que as pessoas estão valorizando muito mais o ambiente de trabalho, né?
o quanto elas entregam e, por último, aí o trabalho, o salário e os benefícios. Então, eu acho que as pessoas estão procurando mais, as pessoas que estão fazendo o autoconhecimento, uma autoanálise, que querem ser felizes, né, de alguma forma no trabalho, elas estão buscando se aprimorar e, principalmente, estar aonde faz diferença. Então, eu estou no lugar feliz, fazendo o meu trabalho, estou tendo progresso, estou ganhando conhecimento, estou fazendo entrega. Beleza, fiz, já cheguei no ápice que eu podia na empresa, opa, então eu vou para outra empresa. Eu vejo esse movimento sendo mais forte do que na época que eu comecei. Mas eu ainda vejo muita gente perdida, muita gente vindo de outras áreas de conhecimento querendo entrar e sem saber como faz isso. Muita gente vendendo mentoria sem nunca ter passado por isso, e aí, em vez de ajudar o amiguinho, só piora as coisas. Então, Eu não quero o nem falar mercado isso. está muito louco, assim. Se a gente for comparar hoje com o nosso passado, lá antes da agilidade, a gente não tem muitas certezas hoje, né? E nem muito equilíbrio emocional, né? Você vê que Sim. tá tudo muito doido. Então você começa a ver assim, evento de agilidade, onde você vai para trocar conhecimento, sendo que você coloca as empresas que querem se vender como players, como grandes instrutores e apresentadores no evento, e você cobra R$ 500 para entrar. Oi? Então virou então deixou de ser um evento de agilidade e passou Virou a ser mercado. um evento de empresa, mercado, né? Então, não é mais comunidade, é mercado. E foi aí até nesse ponto que eu parei de dar palestras em grandes eventos e comecei a dar palestra para pequenas comunidades, ou para as comunidades que surgem, porque cada estado tem uma comunidade. E aí eu falei, não, peraí, eu vou dar uma palestra lá, onde eu não vou receber nada por ela, né? Eu vou estar no meio de um monte de gente que está patrocinando, quer dizer, eu não sei se a agilidade acontece ou não, mas ela vai vender que acontece. E aí as pessoas, o público que quer me ver, ainda vai ter que pagar cada um R$ 500 para ver a palestra. Então, eu dou a palestra de graça na comunidade, a pessoa não paga nada, aprende e sai Isso. estudando. Né? Então, é um movimento de rebeldia, não vou dizer que não é, mas é um movimento que eu estou muito feliz, porque, assim, independente, eu não tenho uma empresa grande por trás me bancando ou dizendo que eu sou competente para isso. Né? Eu tenho a minha carreira. Meu nome é forte, eu construí esse nome. Então, se eu construir esse nome, eu vou compartilhar ele com outras pessoas. Então, é Boa. isso que eu vejo assim, sabe? Não tenho nada contra, eu acho que cada um tem a sua forma de ganhar dinheiro. Mas se você parar Maravilha. para pensar, o mercado está meio louco, estão se criando oportunidades. E eu fico muito preocupada com aquelas pessoas que ninguém bom pegou a mãozinha dela e carregou, porque essas vão ficar gastando dinheiro com certificação, com evento, botando um monte de letrinha lá no LinkedIn e não de fato entregando e fazendo a diferença, não aprendendo, né? Porque elas não estão Exatamente. Não aprendendo. colocando em prática, né? E e o que mais a gente fala, né? É experimentar, né? Experimente, faça, experimenta. Ninguém vai. Pois é. Anne, meu anjo, muito obrigado. A gente está aqui já no finalzinho. Olha, eu por mim, eu ficaria aqui mais umas 3 horas fácil, que acho que a gente tem assunto fácil aqui para um Depois monte. tem que entrevistar você, então a gente vai fazer o contrário. Aí, Rei, perdeu a cadeira. Eu vou jogar para a Annelise, hein? Que eu já tinha conversado que eu ia fazer um sobre pessoas para mim, né? Em algum momento. Aí eu tinha falado com o Rei, mas Rei, desculpa, a Annelise acabou de me chamar ao vivo. Eu acho que eu vou combinar Não, com mas aí ela em ele algum vem momento. junto, a gente faz Aí ele vem trio. junto? Trio? Não Fechou. exclui ele, não. Não Fechou. exclui as pessoas, não. Não vamos Não, excluir mas o ninguém, Rei. pelo Não, amor não, de não. Deus. O Rei eu excluo. O Rei eu excluo. Não tem problema, não. Isso não, Olha lá. coitadinho. Se fizer isso, ela. Não, Rei, eu a amo de gente paixão. chama o rei. Eu amo de A gente paixão. Mas chama o vamos rei. combinar isso. Bom, Vamos combinar. Cara, tô sem fechadaço com Covid, e vocês. sem Covid. E sem Covid. Anne, muito obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigado mesmo. Você não tem ideia do quão feliz eu tô. Na realidade, eu vou falar para não. Tentar falar rápido para não me emocionar. Mas vamos lá. Você não sabe o quão feliz eu fiquei quando você aceitou o convite. Né? A gente sabe que assim, o Sobre Pessoa ele é quinzenal. Né? Eu fiz um na semana passada, mas quando eu falei assim,
pô, só setembro e tal. Eu falei, não, eu vou encaixar a Anne, porque a Anne, eu preciso estar aqui com ela. E eu falei assim, não, vamos no dia 15, e você não sabe o quão eu fiquei feliz. Você não tem ideia da felicidade que eu tenho de ter você aqui comigo. É uma pessoa que abro aqui o coração, acompanho você já há algum tempo, uso muito dos seus materiais descaradamente. Quantas vezes eu mandei mensagem para você, Anne, posso copiar? Aí você, pode, Rui, né? Pô, beleza, eu faço isso mesmo. Muito obrigado pelo seu aceite, muito obrigado pelo seu carinho. Acima de tudo, muito obrigado pela sua confiança de você estar aqui comigo hoje, falando um pouco da sua vida, falando de todo o teu processo, que eu garanto que talvez a maioria dessas pessoas que estão aqui não sabiam quem era a Annelise por trás os bastidores da Annelise. A gente conhece muito a Annelise ali na frente e tal, e eu já sou fã, e hoje cada vez mais fã disso tudo. Muito obrigado mesmo, de carinho, de coração. E eu vou te dar um tempinho para você dar uma mensagem para a galera antes de eu finalizar e a gente fechar aqui com você. Anne. Pessoal, para mim é sempre uma honra estar aqui falando. Eu já agradeço a Deus por ter saúde, por ter me dado essa missão, que cada dia que eu passo eu vejo que eu sou mais feliz, que eu tinha que vir fazer esse trabalho mesmo. Vou fazer esse trabalho até o último suspiro da minha vida, porque é isso que eu sei fazer e é isso que eu gosto de fazer. Não tenho nada contra quem me convida, pelo contrário, estou sempre à disposição. Acho que conhecimento, quando a gente tem ele demais, que transborda, a gente compartilha. Seja amor, seja conhecimento, seja experiência, seja vida. Né? Eu acho que tudo, a gente está aqui junto, é coletivo, como eu escrevi lá no comentário. A gente vive num grande sistema, né? Então não tem como eu não fazer uma boa ação aqui e ela não se replicar lá na frente. Da mesma forma, não tem como eu ser uma pessoa arrogante e ruim aqui e isso se replicar lá na frente. Então eu planto sementes, cultivo para que dê bons frutos. Eu quero um mundo melhor, eu quero pessoas melhores. E, Rudinei, foi um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Rei também eu sou uma pessoa muito feliz, assim. Eu não tenho o que reclamar. Sou uma pessoa querida e eu agradeço muito por isso, sabe? Das pessoas me darem espaço, das pessoas confiarem no meu trabalho, confiar nas coisas que eu oriento, que eu digo. Então, eu só tenho que agradecer, pedir a Deus mais anos e anos aí de saúde, né? Que Ele continue me trazendo aí essas inovações, essas ideias, essa experiência de escrever, de desenhar, né? Tudo que eu sou ferramenta, eu estou aqui para ser usada. Então, eu só agradeço, obrigada mesmo por tudo, obrigado pessoal que ficou aí, as meninas que participaram, os meninos, quem botou comentário, e tem muita gente que ainda vai ver isso aqui, que não teve tempo hoje. Então, só tem que agradecer, muito obrigada, e me sigam aí, tamo junto, e vamos fazer essa entrevista com o Rodinei, que eu vou fazer roteiro, porque eu não vou deixar as perguntas escaparem, não. Eita! Então, beleza. E, Anne, ó, já vai ficar o convite aqui no ar, hein? Partiu Dona Mariquinha. Não fala, meu Deus. Dona Mariquinha é um desbunde. Gente, Dona Mariquinha é um restaurante tradicional em Friburgo, onde você paga o buffet e vem as pessoas servindo um monte de guloseima e ela só pergunta assim para você, você quer? Aí você fala, eu quero. Eu quero. Mais um pouquinho. Daqui a pouco você olha o prato, você não dá conta de comer, entendeu? Só mais um ovinho? Quer mais um ovinho? Você sai de lá igual uma minhoca, assim, rastejando de tanta comida que tem, sabe? Esse povo só me chama para engordar. Vamos fechar isso aí. Vamos fechar essa Dona Mariquinha. A gente vai conversar. Agora eu tô com o teu WhatsApp, tô com as tuas coisas. Vamos conversar. Então, galera, Anne, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Mais uma vez, muito obrigado por essa confiança, por esse afeto todo, esse acolhimento todo. Te agradeço muito. E, galera, semana que vem... É louco, né? Semana que vem... Essa aqui foi uma edição especial, hein? Semana que vem tem mais um convidado. E falei, mais uma pessoa convidada. Gente maravilhosa. É um cara também... E falei de novo. Uma pessoa maravilhosa que vai estar aqui com a gente. Né? Semana que vem, ele já mandou mensagem para mim do tipo, estou ansioso, está me dando friozinho na barriga. Eu falei, meu amigo, vem comigo. Já falei, é um menino, é um homem que vai estar aqui com a gente, mas um cara fantástico. Conto com vocês. E, galera, quem não curtiu, eu nunca sei aonde tá. Aperta aqui, ó. Se gostou, dá um like. Aperta aqui, se inscreve aqui no canal. Quem puder, divulga pra gente. Faça seus comentários. Hoje está no chat, mas quem não gostou, ou quem gostou, depois faz um comentário aqui embaixo. Deixe sua opinião.
As redes sociais da Anne tá aqui embaixo. O link... Opa, cadê? Tá aqui embaixo, né? Aí nos comentários, na descrição do vídeo, tá os comentários aí, tá tudo bonitinho. Tá o Instagram da Anne, tá o LinkedIn da Anne, tá o meu LinkedIn, tá o meu Instagram. Quem ficar, fica à vontade, manda comentário, manda pergunta, manda o seu alô, faça o que você quiser. Anne, mais uma vez, muito obrigado. Galera, muito obrigado por mais esse Sobre Pessoas. E vamos nessa. Encerrando a transmissão, um beijo, galera. Fiquem com Deus. Beijo.